Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui nossa sexta aula de Geografia Bíblica 1, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, vamos continuar trabalhando aqui sobre esse assunto. E, bom, agora vamos falar sobre o Monte Carmelo e o Monte Sião. Irmãos, são tantos assuntos maravilhosos. Se ainda fôssemos ler as histórias bíblicas que interagem, né, com esses acontecimentos, ou pelo menos com os principais, a gente ficaria aqui por semanas, né? Seria o nosso Monte da Transfiguração, seria o nosso Monte Tabor, ou Monte Hermon, tá bom? Então, o Monte Carmelo, deixa eu pegar aqui emprestado o mapa do pastor, professor Felipe Moraes. Olha só que legal aqui, no material, né, do curso bíblico online.com.br, que é o Monte Carmelo. Deixa eu abrir para vocês, olha só que interessante. Monte Carmelo, essa região aqui. Deixa eu ampliar. Tá vendo? Seria uma cordilheira, né? Aqui é o Vale de Jezreel. Irmãos, por que essa região aqui ela é importante? Vocês vão se lembrar de algo muito legal, de um acontecimento que um dia vai acontecer sobre toda a Terra. Já já a gente vai chegar quando falarmos sobre os vales, tá bom? Vocês vão lembrar. Vale de Jezreel. Já já a gente vai chegar lá. Tá bom? Então, viram onde é? Monte Carmelo. Então, deixa eu só pegar aqui com vocês um outro material. Olha só esse material que eu também peguei pela internet. Porque quando a gente pega aqui, né, Monte Carmelo, vou pôr aqui no... Monte Carmelo. Deixa eu pegar esse outro material e compartilhar aqui com vocês, para vocês terem uma noção um pouco melhor da disposição desse monte. Aqui uma simples apresentação, né? Ó. Aqui, quando a gente pega esse... Aqui, ó, tá vendo? Monte... Claro, irmãos, notem, é bem simples, mas dá para ver que está como Carmelo, né? Tem, não sei se vocês conseguem ler, e aqui tem um monte de Naftali. Pode ver que está próximo ao Gilboa, né? Mas agora deixa eu mostrar um outro mapa para vocês. Ó. Lembrando, mais uma vez, né? Terras de Moabe, regiões... Aqui é um corte de um pedaço, mas olha só que interessante. É essa região aqui, ó, o Monte Carmelo, tá vendo? Que é o Vale de Jezreel. Fiz questão de mudar, porque aqui eu consigo ampliar. Então, deixa eu até mostrar um outro mapa para vocês. Olha só esse mapa que eu peguei também aqui na internet. Olha só que interessante, irmãos. Esse mapa, mesmo ele tendo uma impressão um pouco infantil, né? Porque quando a gente pega um mapa como esse, percebam, ele é mais técnico, né? Mesmo que a gente tente aproximar, né, a gente consegue ter uma noção melhor. Mas nesse outro mapa, ele tem assim, ele tem uma lembrança de um desenho mais rústico, mas eu achei que a didática dele é brilhante, irmãos, brilhante. Olha só, olha só. Então a gente saiu aqui do Monte Hermon, ó, pode ver, ó, o Monte Hermon, ele está até com os picos gelados, tá vendo? Aqui as colinas de Golã, ficou mais claro agora, né? O Monte Hermon tem o seu degelo, vem uma nascente do Hermon, vem de outros lugares também, os montes do Líbano, né? Daquela região, daquele vale que está aqui entre essas cordilheiras, desce, né? Vem o Mar da Galileia, e aí, olha só, Mar da Galileia, e aqui Rio Jordão, bem sinuoso. Aqui é o Vale de Jezreel. Haifa é aqui, seria o Monte Carmelo. Aqui está como um monte só, mas na realidade a gente vê como uma cordilheira. Olha que legal. Tá dando para ver? Ficou legal? Eu acho que a tela tá parada. Ah, tá parada?
Uhum. Peraí. Oh, meu Deus do céu, eu dei para compartilhar, perdoe, meus irmãos. Para mim que está compartilhando, não foi. Deixa eu ver o que, que aconteceu. Só um segundo. Deixa eu parar aqui a apresentação. Vamos lá, porque para mim deu como se tivesse ido. Ó. Então vocês não viram mapa nenhum que eu mostrei. Agora sim. Vocês não tinham visto esse mapa. Não, tava no Ah, outro. então, Otávio, então deixa eu voltar lá, porque eu tinha trocado. Eu tinha mostrado, ó. Eu tinha mostrado primeiro esse mapa, estão vendo? Esse? Isso. Podem falar, tá, meus Sim. irmãos? Porque quando eu mudo a tela, eu não consigo ver vocês. Eu não tenho essa ferramenta, sabe? Ainda não. Mas vamos lá. Então, voltando, ó, olha só que legal. Então, essa imagem aqui, quando a gente amplia, aqui a gente está, aqui seria o Monte Hermon, né? Como aqui os antiplanos da Síria, né? Que a gente falou há pouco, a questão lá da Celecíria. Então, pode ver, deságua aqui, vem para o Lago Ula, aqui é a região do Meron, aqui é o Mar da Galileia, aqui é a sinuosidade do Jordão. Então, aqui é o Monte Carmelo, aqui é o Vale de Jezreel. Olha só que legal. Então, esse mapa, mesmo ele sendo mais técnico, é isso que eu estava dizendo há pouco, ele é um mapa em que a gente consegue visualizar. Agora, nesse outro mapa, por isso que eu estava falando, ele tem uma figura mais simples, mais infantil. Mas olha só como ele demonstra melhor, né? Ó, o Monte Hermon, colinas do Golã, as montanhas da Jordânia, né? Aqui o Rio Jordão, o Mar da Galileia, e aqui Haifa, leia-se Carmelo. Interessante. Então, aqui, ó, pode ver, aqui dá para ver com bastante clareza essas separações dos montes, né? Então, aqui, ó, Jerusalém, a gente já vai chegar em Jerusalém. Aqui as montanhas da Judéia. Aqui Hebron. E aqui era como se desse o vale, como se fosse uma descida para o Mar Morto, tá vendo? Ó, aqui, aquela parte que nós falamos em Gedi. Lembra que há pouco nós lemos um texto, trabalhamos no primeiro módulo? E aqui dá para ver que essa região é mais baixa, em virtude de ser mais costeira, né? Então, esse mapa, mesmo ele sendo um pouco mais, assim, um desenho mais simples, percebam, olha que interessante, né? Eu gostei dele. Então, a gente vai ver agora um pouco o Monte Carmelo, tá, meus irmãos? Ó, o outro mapa também, peguei tudo desse endereço que está aqui embaixo, ó, Créditos Mir, Carré Official School, tá? São desse mesmo lugar que eu peguei. Olha só que legal. E aqui a gente tem até uma visão um pouco mais com as medições melhores. Olha só que interessante. Dos montes que eram chamados de Samaria, ou de Benjamim, tem 15 quilômetros até o Mediterrâneo. Do Rio Jordão até essa região, que seria esse planalto mais baixo, 55 quilômetros. Ou seja, é muito pequeno, né, irmãos? É muito pequeno. Aqui é Jerusalém, Belém, as montanhas da Judéia, Hebron, e aqui a região, né, que vai chegar no Egito. Tá bom? Interessante, né? Deu para ver melhor? E aqui a gente vê até melhor as cordilheiras na Transjordânia, né? Que era antigamente as montanhas de Moabe, né? Edom, etc. e tal. Tudo bem? Alguma dúvida? E aqui o mesmo mapa também, né? Só que aqui mostrando alguns outros detalhes, mas pode ver a mesma coisa, né? Eu achei legal esses mapas, eu falei, opa, vou compartilhar com os meus irmãos. Tá bom, meus irmãos? Então agora vamos
trocando aí, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos agora aqui para o Monte Carmelo. Abram o livro-texto de vocês, literalmente na parte que fala do Monte Carmelo. Eu quero ler, gastar um minuto com vocês no Monte Carmelo. E aqui eu quero agora ir trocar aqui no Monte Carmelo. Monte Carmelo. Opa, não é esse Monte Carmelo, não. Monte Carmelo é Israel. Vamos lá. Esse daí é o brasileiro. Não, Monte Carmelo no Brasil eu não quero, não. Aí, ó. Monte Carmelo. Aqui. Então, podem ver que nessa figura a gente consegue enxergar que é como se o Monte Carmelo, literalmente, é como se fosse uma cordilheira. Vocês conseguem notar? É uma cordilheira, irmãos. E quando vamos chegando perto, fica muito evidente essa cordilheira. Tá vendo? Olha que legal. E foi desse lugar que Elias orou 7 vezes. E olha essa visão aqui panorâmica. Olha que legal. E ele e o seu moço, então, começam a orar. E ele começa a orar e pede para o seu moço verificar. E aí ele vê no mar, depois da 7ª vez, uma pequena nuvem, como uma mão de um homem. Glória a Deus, né, meus irmãos? Então, leia para nós o livro-texto, irmão Júnior, lá o Monte Carmelo, por favor. Quero ler algumas porções com vocês. E essa é a geografia do Monte Carmelo. Eu fiquei impressionado, irmãos, que hoje aqui no Monte Carmelo, tem uma universidade. A universidade aqui, ó. Se não me falha a memória, é aqui. Museu, Universidade de Haifa. Achei muito legal. Tá bom? Leia para nós, Júnior, por gentileza, o livro-texto. Ok. Carmelo. O termo vem a ser vinha, jardim, terra jardinada e frutífera, ou simplesmente terra fértil, usado quase 30 vezes somente no Antigo Testamento. No hebraico é Carmel, no árabe, Curmu. Sob o nome Carmelo, designa-se, primeiro, uma cidade situada a 15 quilômetros ao sul de Hebrom. Josué derrotou seu rei e a incorporou à tribo de Judá. Reconstruída hoje, se chama Hebert Carmel. Segundo, uma pequena montanha ao sul de Judá, onde Saul, depois de ferir amalequitas, ergueu um monumento em sua própria honra. Nabal, o esposo de Abigail, possuía terras e rebanhos. E Davi, fugindo de Saul, escondeu-se neste monte. O rei Uzias teve também abundantes riquezas nesse monte. Tá bom até aí, Júnior. Tá. Só para a gente enriquecer um pouco a nossa aula, né, com essas informações bíblicas. Uhum. Agora, leia para nós aquele outro parágrafo que diz a tradição que nesta caverna... Diz a tradição que nessa caverna Elias e Eliseu tinha a escola de profetas. Olha aí. Eliseu se encontrou com a sunamita neste monte. Na extremidade ocidental está o Jebel, Mar Elvas, onde Elias fez a prova de fogo com Baal. Num recanto do monte existe um lugar chamado El Maracan. Significa incêndio, um poço que saiu.
Ah, tá, desculpa. Vocês... Deixa eu voltar. Olha aqui. Um poço que a tradição afirma ter sido de onde Elias tirou água 3 vezes para o seu sacrifício. Sacrifício. Ah, pode ler só mais esse parágrafo? Muitas pedras rolam no monte, em forma de melão. No cume do Carmelo, Elias travou a batalha contra Baal. Centenas de sacerdotes foram derrotados pelo Senhor e mortos no ribeiro de Quizon. 400 do poste ídolo e 450 de Baal. O profeta Eliseu passou muitas vezes pelo Carmelo. Ao sul do Carmelo está Dotã, onde José foi vendido aos ismaelitas por seus irmãos. Ali também os sírios foram feridos de cegueira por Eliseu. Olha só, meus irmãos. Então, agora para a gente voltar, né, para o mapa, olha só, que coisa linda. Quantas histórias maravilhosas. Então, foi nesse lugar que possivelmente aconteceu parte de tudo isso que a gente acaba de ler, né? Nessa região, irmãos. Então, percebam que a escola dos profetas está aqui, ou pelo menos a tradição vai dizer. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, há aquela ordem católica chamada os carmelitas, né? E eles ficam aqui também. A ordem católica carmelita, eles têm como sede no Monte Carmelo, viu? Interessante, né? Tá bom, meus irmãos? Algum comentário, alguma dúvida? Algum acréscimo? Então, vamos agora para o último monte, para a gente prosseguir, que é o Monte Sinai. O Monte Sinai. E agora, no Monte Sinai, eu vou pegar emprestado mais uma vez o desenho do pastor Ernesto Anini, porque mesmo simples, ele também ensina muito para nós. Olha só. Aquele desenho do pastor Ernesto Nini, o mapa dele. Hã? Ah, não. Falando aqui Ainda não. Ah, tá. Ó, aqui, irmãos, Monte Sião, né? Falei Sinai, falei errado. O Monte Sião. Então, vamos agora no livro texto. Ó, tem os montes de Efraim, que é aquela região aqui, ó. Os montes de Efraim, próximo, né? Aos montes, vou até mostrar aqui nesse, ó, Monte Gilboa, Ebal e Gerezim. Deixa eu pegar esse, ó, aqui, ó. Seria essa região, tá vendo? Os montes de Efraim. E nesse mapa aqui, seria essa região. Aqui seria, posso estar enganado, Ebal e Gerezim. Então, os montes de Efraim seriam essa região. Tá? Então, agora vamos direto para o Monte Ebal e Gerezim, já tratamos dele. Tem os montes da Judéia, né, que é essa região aqui, mas eu gostaria de gastar um tempo maior aqui naquilo que chamamos que é o Monte Sião. Abra o livro-texto de vocês, o meu livro-texto é página 103, eu vou também compartilhar aqui com vocês, porque aqui está Jerusalém. Então, aqui, podem ver, irmãos, que o Monte Sião, na realidade, é uma união de 3 montes. Deixa eu pegar aqui. Onde está Jerusalém? É como se fosse a união de 3 montes. Na realidade, nessa região existem mais do que 3 montes, né? Mas aqui talvez a gente consiga, como se fosse a união de 3 montes, que é Sião, que é o monte Hermon, não, Moriá, e o Monte das Oliveiras. Então, Sião é a união desses 3 montes, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem daqui. Aqui. Aqui nesse mapa também não vai dar para enxergar direito. Então, vamos lá. Vamos para o livro texto. Monte Sião. Pode ler para nós, Júnior, por favor.
Qual é a página do livro-texto? 134. Monte Sião. Aqui na minha é 145, no meu livro digital. Então, pode ler para nós, Júnior? Não... Júnior, seu áudio está no mudo. Ok, desculpa aí. Foi nada. Em Salmo 48:2, esse monte é o Santo Monte, e além de toda a terra. Na Bíblia, a expressão Monte Sião aparece por diversas acepções, das quais destacamos algumas. Primeiro, é o próprio monte, o acidente geográfico, Salmo 48:2. Segundo, o Monte Ofel, antigamente fortaleza dos Jebuseus, a sudoeste da cidade. 3. Toda a cidade de Jerusalém, como 2 Reis 19:21, e outras escrituras, tem várias aqui. 4. Conhecido como Monte Santo, em Joel 3:17, porque nele esteve a arca do Senhor antes do templo de Salomão. Depois da edificação do templo no Monte Moriá e da transferência definitiva da arca, Sião compreendia também o templo. Por essa razão, o Antigo Testamento registra Sião quase 160 vezes e Moriá apenas 2 vezes. Ao tempo do Macabeu, o monte do templo distinguia-se do Sião. 6. Sinônimo do povo de Jerusalém, como comunidade religiosa. 7. Em Sião aparecerá o Messias. Por isso, a alusão a Sião celeste. Exato. Até aí, está ótimo. Então, percebam, irmãos, toda vez que a gente ouve na Bíblia que está se referindo a Sião, Sião era um monte, sim, mas como a gente viu há pouco aqui, nessa página anterior, ele é mais do que isso, né? Ele, na realidade, ele acaba sendo... Ele tem vários significados. Significado espiritual, significado também como lugar de adoração, mas ele também era a união dos 3 montes, né? Como a gente já nós estaremos vendo, né? E podem notar que, assim, sempre quando a Bíblia vai falar de Sião, ou ela vai falar de Jerusalém, ela está tratando do mesmo assunto, que é o lugar onde está a casa de Deus, é o lugar onde o povo de Deus iria adorá-lo. Então, essas citações aqui são algumas daquilo que a Bíblia fala e que realmente tem muitos outros acréscimos, né? Leia para nós aqui, Beatriz, por gentileza, ó, os 3 montes sobre os quais está esse parágrafo. Os 3 montes sobre os quais está assentada a cidade de Jerusalém correm de norte para sul. A oeste, o Sião, a leste, o Oliveiras, e no centro, o Moriá. Então, dá uma pausa aqui. Ó, quando a gente fala sobre Sião ou Jerusalém, é que um virou sinônimo do outro, principalmente Sião de Jerusalém. Quando a gente fala Jerusalém, propriamente dito, né, ou lugar do templo, a gente não pode esquecer essa semelhança e essa como que eu posso dizer? Essa combinação, né? Falar de Moriá é falar de Jerusalém. Falar de Sião é falar de Jerusalém. O Monte das Oliveiras, ele acaba tendo um pouco mais de diferenciação, mas, ao mesmo tempo, ele também está ali, nessa região, né? Ele faz parte do Monte de Sião, tá bom? Então, continua lendo para nós. Ó. Entre Sião e Moriá corre um vale chamado Tiropion, e entre o Moriá e o Oliveiras, o vale do Cedron. O Sião, o Acra, o Bezeta, o Ofel e o Moriá estavam dentro dos muros da cidade.
o oliveira fora. Isso. Porque, olha só. Então, percebam, deixa eu pegar esse outro desenho aqui para vocês. Eu sei que pode parecer estar um pouco confuso, mas vocês vão entender. Porque, irmãos, lembra que o povo de Deus, ele falava, vamos para Sião. O que eles estavam querendo dizer? Estamos indo aonde a casa de Deus está, que é em Jerusalém. Né? Mas, para nós, são coisas distintas, mas para o judeu não é. Tá bom? Você ia dizer alguma coisa, Júnior? Não, porque em toda a Bíblia, Sião é lembrado com Jerusalém, né? Sempre. Sião, exatamente. Sião é lembrado com Jerusalém. Quer ver? Ó, esse mapa aqui, ó, aquele mapa simples do pastor Ernesto Nini, eu vou compartilhar aqui com vocês. E o movimento sionista, Júnior, que foi restaurado depois que Israel volta a ter nação, é o quê? É em função disso, é porque Sião representa, né, ó, literalmente, o conglomerado de todos esses montes, onde está Jerusalém, a cidade sagrada. Então, pode ver ó, aqui, ó, Sião, Acra, Bezeta, Ofel. A única coisa é que o Monte das Oliveiras seria mais ou menos isso, irmãos. Ó. Metade está dentro das muralhas e metade está fora. Seria isso. Por isso que eu disse há pouco sobre a questão do Monte das Oliveiras. Então, lembra que as muralhas de Jerusalém. Então, as muralhas de Jerusalém, elas estão sobre os montes. E, naturalmente, como Sião era o lugar onde o povo de Deus ia buscar a Deus, depois Davi coloca, Deus guia Davi junto com os sacerdotes para que o tabernáculo fosse colocado ali em Jerusalém. Depois o templo foi construído em Jerusalém. Então, na realidade, vira a cidade sagrada, né? O centro a cidade mais importante do mundo. Lembram que no início das nossas aulas, nós pegamos um mapa em que Jerusalém era o centro do mundo? E aí tinha de Jerusalém era o centro do mundo, porque o mundo antigo se viu o seguinte, lá é o lugar que se adora a Deus. A partir de Jerusalém, você tem, né, no caso, a Anatólia, você tinha a Ásia, você tinha os países árabes, você tinha a África, você tinha a Europa, mas tudo começava em Jerusalém. Então, aqui é o caroço. Por isso que na geografia bíblica, aqui Sião é muito importante e Jerusalém. Tá bom? Tá bom? Tudo bem? Vamos ler mais um pouco o livro. Alguma pergunta, meus irmãos? É uma referência também a Israel. Você vê na Bíblia, ele se refere muito a Israel como Sião também, né? E volta para Sião. Exatamente, Júnior. Você vê, ele representa um lugar, ele representa um povo, ele representa... Por isso que esse texto aqui, Júnior, o próprio nome, o acidente geográfico, ou seja, Monte Sião. O Monte Sião é tudo isso. Toda a cidade de Jerusalém, né? É o Monte Santo, né? E aí, continua lendo para nós, irmã, você parou aqui, né? O Sião, Acra, você leu já. É isso, o Sião compreendia, pode ler daqui em diante, por gentileza. O Sião compreendia a cidade de Jerusalém, que ocupava mais de 2/3 da área total. Sião é um altiplano de considerável tamanho. Sobe 777 metros sobre o nível do mar. Isso. O altiplano de Sião foi chamado de Cidade Alta por Flávio Joséfo, 33 metros mais alto que o Moriá. Opa, então olha só, essa é uma informação importante. Como que a gente consegue, então, distinguir o Moriá do Monte Sião? Vamos pegar aquele outro mapinha lá. Deixa eu pegar o outro mapa aqui. É que nesses mapas não estão perto, irmão, não vai dar para mostrar. Eu não sei onde eu deixei o outro. Mas não tem problema, vamos continuar por aqui mesmo. Então, dá para a gente ver que o Monte Sião, ele sobe 700 e poucos metros, e aí vem o Monte Moriá, que ele é um pouco mais baixo.
né? Continua para nós, irmã. Na parte sul do Moriá está Ofel, chamada Cidade Baixa de Jerusalém. A gente costuma ouvir muito isso, cidade alta e cidade baixa de Jerusalém. Então, percebam que a cidade alta e a cidade baixa, né? Continua para a gente. Com o correr dos séculos, na banda oriental, o Sião sofreu profundas alterações de limites, ora estreitando-se ao norte, ora ao sul. Hoje, uma parte dele fica fora dos muros e está ocupada por cemitérios e campos de lavoura, cumprindo-se o que disse o profeta Miqueias 3, versículo 12. Joia, minha irmã. E agora a gente vai pegar aqui com o auxílio do Google Maps. Olha só que legal. A gente vai agora lá para Jerusalém. E aí vai ficar um pouco mais claro toda essa informação para nós. Olha só que legal. Nosso irmão Tomé também nos presenteou aqui com essa ferramenta. Olha só que legal. Porque agora a gente vai para Jerusalém, ó. Tá? Então vamos lá para Jerusalém. Então, Jerusalém na época de Jesus. Ó, cidade alta, cidade baixa. Deixa eu tirar os nomes aqui. Tá dando para ver? Então, seria como se fosse, literalmente, a ideia fica bem clara quando a gente consegue ver aqui pelo mapa, né? Ó, esse mapa é Jerusalém na época de Jesus. Ó, a cidade na época de Jesus, áreas muradas posteriormente. Essas áreas foram muradas depois, né? Então, aqui é só parte de Jerusalém. Aqui seria onde fica o templo, né? Então, percebam, a gente está falando aqui, irmãos, é óbvio, né? Deixa eu tirar aqui o mapa, né? Ó, é uma região grande, né? Tá bom? Então, é isso o que representa a cidade sagrada, e é um dos montes mais importantes. Então, lembrem que Sião seria o próprio Monte Sião, Moriá, que é de fato onde inclusive está o templo, e o Monte das Oliveiras, tá bom? Resumindo, o Monte Sião é isso. Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, leia para nós, Bia, por gentileza, mais um pouco, né, aqui. Você leu até Miqueias, né? Isso. Pode ler esse restante final. O professor Zev Vilnai declara no Monte Sião, há um bairro chamado Yemin Moshe, em memória de Moisés Montefiore. Há também ruínas da antiga piscina do Sultão, um povoado conhecido como Batei Chamá, a tumba do rei Davi, com 14 outros de seus descendentes. Acredita-se que, numa das salas do Palácio de Davi, Jesus tenha comido a última Páscoa com seus apóstolos e instituído a ceia memorial. No Sião está o mosteiro com a Igreja do Sono. A Igreja Romana crê que no local onde se levantou esse templo, Maria, mãe de Jesus, dormiu sua última noite neste mundo. Escavações ao redor do atual muro de Jerusalém revelaram vestígios de velhas muralhas, provando que antes de Salomão, Sião era murada e numa área menor que a atual. Numa das lombadas do Sião há um cemitério protestante, onde o conhecido arqueólogo Sir Flinders Petrie está sepultado. Então, aí aqui vai vir agora um pouco informações sobre o Monte Moriá também, que aqui vocês vão lembrar de várias histórias bíblicas, inclusive quando Davi compra, né, essa área, né, daquele, aqui inclusive de Ornã, o Jebuseu,
e aí onde é construído o templo, né? E aqui parte das muralhas de Jerusalém. Irmãos, o Monte das Oliveiras, como a gente viu, parte está lá em Sião, parte está dentro de Jerusalém, parte está fora. É também no Monte das Oliveiras que nós temos o monte está... lembra daquela última oração de Jesus, do Getsemane? Getsemane está literalmente no Monte das Oliveiras. Então, é muito legal, né, porque a gente começa a entender melhor vários acontecimentos e vários momentos maravilhosos, inclusive, que fizeram parte, né, da vida de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Não, Tá certo. bom. Então, para a gente prosseguir, vamos agora para os vales, meus irmãos. Já aprendemos sobre o Monte da Tentação, lembram? De uma das aulas, né? A gente já viu eles. Então, vamos prosseguindo. Os Montes de Gileades. Então, meus irmãos, percebam como esse assunto ele é maravilhoso. O livro do pastor Enéas Tonini, ele é mais do que simplesmente um livro. Ele acaba sendo uma enciclopédia de informação. Toda vez que vocês quiserem saber sobre algum assunto, os detalhes, acontecimentos bíblicos, pesquisem, porque ele serve também para ser essas consultas, né? E o Monte Sinai, a gente também já viu, né? A Cordilheira do Sinai, deixa eu até mostrar para vocês. Vocês têm que lembrar que ali não é só um monte, né? Uma cordilheira, né? Vamos por aqui, deixa eu trocar a tela para vocês. Cordilheira do Sinai, né? Eu também peguei aqui uns outros montes que eu quero, inclusive, mostrar para vocês, já. Aqui. Sinai. Sinai não é um monte apenas, é uma cordilheira, né? Monte Sinai. Podem ver que essa é uma região montanhosa. Não sabemos em qual desses montes realmente Moisés recebeu os 10 mandamentos, e ele subiu, mas aí aqui é chamado a Cordilheira do Sinai, onde o povo de Deus ficou. Tá bom, meus irmãos? Só lembrando, né? Aqui é uma região muito importante. Tá? E depois, irmãos, inclusive em Jerusalém, né? Só mais um detalhe. Quando vocês pegarem aqui Jerusalém, por exemplo, né, não pesquisem pelo Google Earth, viajem lá, tem muitos pontos turísticos, vocês vão conseguir ver muitas coisas, mais do que dá para a gente mostrar aqui na aula, né? Porque aqui a gente acaba sendo mais objetivo, mais sucinto, né? Mas aí vocês podem viajar praticamente em tempo real, né, para essas regiões tão importantes, né, como eu estou fazendo agora, né? Você vai poder dar não só uma passeada por aqui, mas conhecer pontos históricos. Aqui dá para você literalmente acessar, né, essas áreas, colocando principalmente, por exemplo, ó, vocês vão ver as ruas atuais, tá vendo? Então, assim, é muito legal, vocês vão ter uma noção da cidade alta, cidade baixa, as muralhas de Jerusalém, ou seja, dá para aprender muita coisa hoje, tá bom? Mas voltando lá para o Monte Sinai, e eu creio que, só para a gente terminar essa parte, e aqui, lembrando, vou pôr aqui a peregrinação do povo de Deus mais uma vez, só para enriquecer. Físico, Êxodo. Aqui o Monte Sinai. Esse daqui foi o Êxodo. Eles saíram de Gossém, passaram pelo Mar Vermelho, ficaram aqui no Monte Sinai durante muito tempo. Eles não passam pela Filistéia, vão por Edom,
e aí eles têm aquelas batalhas, eles param e entram em Gilgal. Tá bom, meus irmãos? Só. Beleza? Tranquilo? Então, agora vamos para os vales, meus irmãos. Nas planícies, rapidamente, eu vou compartilhar aqui com vocês o material do professor Felipe Moraes. Olha só. Porque aqui no material dele, ele passa as planícies de uma forma bem objetiva. Então, a gente vai dar uma passada rápida agora. Ó. Aqui, ó. Existem várias planícies, irmãos. O que seria uma planície, né? É uma grande porção de terreno plano, enquanto que o planalto é um grande terreno plano sobre montes ou serras. Então, planícies é diferente de planalto, tá bom? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, planície de Aco, que é essa região aqui perto do Vale de Israel, tá vendo? Temos outra planície de Dotã, que é aqui, literalmente como se fosse entre a União, né, aqui nessa região próximo aos montes de Efraim, no finalzinho, a norte, próximo do Monte Ebal e Gerezim, é outra planície. Então, vamos lá. Ó. Outra planície, que é de Saron, que é essa região aqui a norte, de onde eram os filisteus. A Cesareia Marítima é aqui, ou seja, numa cidade portuária. Olha que interessante, né? Tá vendo? Aí temos a planície filisteia, né? No caso, Filistia, que é onde eram os filisteus. Percebam que Jope, que é uma cidade portuária, ela literalmente estava dentro do território filisteu. É óbvio, né, irmãos? Nem sempre ficou dentro, mas em alguns períodos, Jope, que era a cidade portuária, estava aqui dentro da planície da Filistia. Olha que interessante, né? Lembrando que os filisteus não eram dessa região, eles vieram possivelmente da Grécia, de alguma parte ali do Mediterrâneo, né? Mas a gente sabe de uma coisa, que eles vieram, se estabeleceram aqui e deram um trabalhão para o povo de Deus durante tempos, né? Então, é a planície dos filisteus, que mais? Então, assim, sobre as planícies, eu acredito que existem vários acontecimentos, e eu gostaria apenas de destacar agora, dentro do capítulo 8, vocês vão achar lá Esdraelon Jezreel. Abram no livro texto de vocês, Esdraelon Jezreel, que agora a gente vai misturar não só a planície, mas como o do vale, tá? Porque agora eu quero falar um pouco com vocês sobre isso. Nós estaremos falando tanto das planícies quanto dos vales. Vamos tentar falar ao mesmo tempo, tá bom? Olha só. Vale de Jezreel, que é essa região aqui. Lembra que eu disse que nós iríamos comentar sobre ela já já? Eu falei, olha, o que acontece aqui? Vou aumentar esse mapa, olha só que interessante. Vocês conseguem ler esse nome que está aqui? Megiddo. É Megiddo? Megiddo, exatamente. O que isso nos lembra? A grande batalha dos sinais dos tempos, meus irmãos. Armagedon, né? Armagedon. Exatamente. Exatamente. Batalha de Armagedon. Então, meus irmãos, olha só. Esse é um lugar profético até hoje para nós. Deus profetizou, está dito, vai ser aqui. Como vai ser, nós não sabemos. Sabemos que vai acontecer. Agora, olha que interessante, nós estamos numa aula de geografia, num território que existe até hoje, há 2000 anos foi essa profecia, e aqui vai ser o grande desfecho. Mas o que é hoje atual aí, esse local? Aqui é o Monte Carmelo. Literalmente, é o Vale de Jezreel. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó.
no Google Maps, Júnior. Né? Hoje, é claro, são outros nomes, né? São Sim, outros nomes. olha. Mas, olha só. Qual a importância para o judeu hoje, né? Ó, quer ver aqui, ó? Só deixa eu compartilhar para vocês. Tem horas que é que nem muda, né, um pouco o nome, né, muda a cidade. Mas olha só, deixa eu pôr aqui para vocês, ó. Olha lá. Ainda tem um nome, tá vendo? Ou seja, é o Vale de Jezreel. Essa é a situação, ó. É aqui, ó. Aqui, ó, os Carmelitas, o Monte Carmelo, Escola dos Profetas. Essa região, o Mar da Galileia. Então, por isso que eu falei que eu queria gastar um minuto com vocês falando sobre isso. Vocês verem, irmão, como é importante, né? Porque a gente está estudando aqui, estamos estudando geografia, mas geografia tem tudo a ver com as profecias. Não tem como a gente não tirar uma coisa da outra, né? É o Vale de Jezreel. Aqui é o Vale de Jezreel, onde é Meguido. Tá bom? Leia para nós, Tomé, no livro texto. Leia para nós, ó, aqui. Eu vou mostrar aqui onde você vai ler. Opa, passei. Onde está? Não, planície. É depois da Baixa Galileia. Será? No meu livro é outra página, né? É capítulo 8, não é? Uhum. Sarão, Filistia, então, se falar, Baixa Galileia, Vale de Jesus. Aí. Aqui, ó. Mas eu queria outros aqui, deixa eu ver onde está. Está diferente no meu livro. Então eu leio aqui. Não, vamos para cá. Aqui. Pode ler para nós, Tomé, essa última frase aqui. Essa extensa área. Essa extensa área, talvez incluindo outras adjacentes, está reservada para a batalha final do Armagedon, onde o Senhor Jesus será vitorioso sobre Satã e os reis da terra. Apocalipse 16, de 12 a 16. Ou seja, meus irmãos, é uma profecia de um momento em que o próprio Deus sabe quando isso acontecerá, nós não sabemos, mas será nessa região, nesse lugar. E aqui também, né, como o pastor Ernesto Nini relata, né, tiveram batalhas muito sangrentas, ó, Gideão vencendo os midianitas, Cícera, a morte de Saul e de seus filhos foi aqui também, né, a morte do rei Josias, irmãos, né, Gel destruiu a casa de Acabe, e aí, ó, várias batalhas, tá bom? Beleza, meus irmãos? O Vale de Siquém a gente já comentou, né? Agora, Judéia e Negueb. Agora vamos falar um pouco agora do Negueb, irmãos. O Negueb. Eu lembro que o nosso... Bom, vamos dar uma pausa, irmãos, senão vai ficar muito longa, né? Nossa aula para a gente ir para o último bloco. Irmão, alguma pergunta até agora? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Então, vamos parar agora para a gente ir para o último bloco, tá bom, meus irmãos? Vou fechar a gravação, tá?